Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um tema da nossa crisma, né? Hoje nós vamos falar sobre 2 artigos de fé. Normalmente a gente faz um só, ou até no último caso que foi creio na igreja, a gente dividiu em 2 temas. Mas os próximos 2 temas têm menos conteúdo, então nós vamos juntar 2 no mesmo vídeo, né? Na mesma aula, que é creio na comunhão dos santos. Aí nós vamos pular a remissão dos pecados, porque aí nós podemos falar da remissão dos pecados quando for tratar sobre confissão, quando depois de passar pelos ajuntamentos, ou mais tarde. E aí nós vamos para a ressurreição da carne, né? E aí vai ficar faltando só a vida eterna, para terminarmos finalmente o crer em Deus Pai. Tá muito bem? Então já deixa o seu like, brincadeira, não tem... vamos seguir. Começar aqui, a comunhão dos santos, né? Comunhão dos santos está no parágrafo 946 do nosso catecismo da Igreja Católica. Este aqui, ó, catecismo, é que agora, como o fundo é amarelo, fica ruim, né? Catecismo. Muito bom, vamos lá. Diz o 946 do catecismo. Este artigo é, de certo modo, uma explicação do anterior, que é a igreja, entre aspas, né? Que é a igreja, senão a assembleia de todos os santos. Fecha aspas. Então veja que interessante, ele diz assim: no artigo anterior que nós estudamos é o creio na igreja, né? E a igreja é a reunião, né? Ele define aqui, a assembleia de todos os santos, né? De todos os santos. Santos no sentido de daqueles que estão unidos a Deus, né? Nós até tratamos rapidamente no Creio na Igreja, de que a igreja não está só aqui, mas que ela também, parte dela está no céu, parte dela está no purgatório. E este artigo é exatamente uma explicação, é isso que ele está falando aqui. Este artigo é, de certo modo, uma explicação da anterior. Então nós falamos creio na igreja e agora nós vamos falar da igreja inteira. Porque a igreja não é só uma realidade que está aqui na terra, mas é uma realidade que transcende para depois da morte. Muito bem, continua o catecismo. Todos, estamos falando do corpo de Cristo, todos formam um só corpo. O bem de uns é comunicado aos outros. Existe na igreja a comunhão dos bens. O membro mais importante é Cristo. O bem de Cristo é comunicado a todos os membros por meio dos sacramentos. Tá bem? Então vamos aqui, ó. Todos formam um só corpo. O bem de uns é comunicado aos outros. Existe na igreja a comunhão dos bens. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, para chegarmos ao céu, nós precisamos ter méritos, né? Tem até passagem na Escritura que diz: a fé sem obras é morta, né? Quer dizer? Quer dizer assim, Jesus morreu por nós na cruz. Sem Jesus nós não teríamos chance de salvação, ele pagou os nossos pecados.
Além disso, é o próprio Espírito Santo quem suscita no nosso coração a vontade de viver para Deus, de viver uma vida nova. E é Ele mesmo quem dá os meios, quem nos deu os sacramentos, quem mantém a igreja de pé. Entretanto, apesar de tudo isso ser ação de Deus, existe uma parte que é só nossa. São os nossos méritos. Então, você tem que escolher aceitar a ação de Deus e lutar, né? Tentar no dia a dia fazer penitência, tentar ser fiel a Deus, certo? Isso como que ganha graças diante de Deus. Apesar de quase a totalidade do esforço ser dele, Deus conta com a nossa parte, com os nossos esforços, certo? Com as graças que ele nos dá, mas que nós correspondemos. Então, todos nós temos como que um crédito quando agimos de modo direito. Isso não quer dizer absolutamente que você é salvo apenas pelo seu esforço. Não. Se fosse assim, não precisava de Jesus, né? Não. Pelo seu esforço, não dá. Pelo meu esforço, não tem como. Mas o meu esforço pequenininho, quase nada, unidos ao grande sacrifício de Jesus, as grandes graças que Jesus deu, me trazem os méritos para poder ser salvo, certo? Mas, entretanto, todos nós da igreja, todos os batizados, nós estamos unidos ao mesmo Cristo, né? Eu, como batizado, eu estou unido a Jesus em sua humanidade, que está unido à sua divindade, mas você também está unido a esse mesmo Cristo e os outros cristãos do mundo todo estão unidos a este mesmo Cristo. E veja, se eu me alimento, é por isso que nós somos um corpo só, porque todos nós estamos unidos no mesmo ao Cristo. Todos nós temos a alma, a partir de quando somos batizados, temos a alma unida a Jesus. Muito bem, todos nós estamos unidos a Jesus e todos nós somos um corpo por isso. Agora eu te pergunto, quando eu estou com fome, eu como, me alimento. E aí o meu corpo digere as vitaminas, os sais minerais que precisam daquele alimento. Por acaso, é só a mão que recebe a vitamina? Ou é só a cabeça? Ou é só o coração? Ou é só o intestino? Não. Quando nós nos alimentamos, todo o corpo se alimenta, né? E todo o corpo recebe os benefícios daquela alimentação. Isso é importante por quê? Porque quando você comunga em estado de graça, quando comunga depois de se confessar bem e ganha graças de Deus, ou quando você reza, ou quando você faz penitência, quando você corresponde, essa é a grande verdade, quando você corresponde à graça que Deus te deu, em qualquer um desses modos, você se alimenta de graça, você recebe a graça, mas você é parte de um corpo. Então, como você recebeu, o corpo todo recebeu, entende? Então, existe uma comunhão de bens. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso receber graças não pelos meus méritos, não porque eu fiz o que precisava, mas porque uma moça, uma senhorinha está rezando e sendo uma santa lá no interior do sertão do Pernambuco. E ela está lá rezando, comungando, ser fiel a Deus. E aí ela que faz parte do mesmo corpo que eu, ela recebe uma graça e aquilo me torna mais forte também, né? É isso que está falando aqui. Aí ele continua: o membro mais importante é Cristo. O bem de Cristo é comunicado a todos os membros por meio dos sacramentos. Então veja, o membro mais importante do corpo é a cabeça, né? Na cabeça estão quase todos os sentidos. Aliás, na cabeça estão todos os sentidos, né? Audição, visão, olfato, audição, visão, olfato, como é que é o nome? A gente pode comer e sentir o gosto. E o tato, né? Os 5 sentidos estão na cabeça. Além disso, tem o cérebro, que manda para o resto do corpo todas as informações necessárias.
e por onde entra o oxigênio e tudo mais. Então, do mesmo jeito como a cabeça é o principal membro do corpo, o principal membro do nosso corpo místico é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Porque nós estamos unidos a Ele, né? Todos nós estamos unidos a Ele. Ele é a cabeça deste corpo. O bem de Cristo é comunicado a todos os membros. Então, em Jesus, que é o próprio Deus, né? Que é um homem unido a Deus perfeitamente, é uma pessoa divina, ele tem méritos infinitos, concorda? Ele é o próprio Deus, então tudo que há de bom, tudo que há de santo, tudo que há de perfeito está nele, né? E ele ainda tem os méritos do sacrifício que fez na cruz, de ter se tornado homem, se encarnado, que já é um grande sacrifício, por todas as lutas do dia a dia, de ter sido pobre, de ter sido perdido em Jerusalém, de ter sido rejeitado pelo povo, até a própria crucificação. Então os méritos de Cristo são infinitos, infinitos, infinitos. Então ele sendo o principal membro do corpo, ele é a cabeça, ele distribui, né, comunica a todos os membros os seus méritos, as suas graças, os seus bens. O bem de Cristo é distribuído a todos nós. Todos nós temos acesso a esta graça que Jesus tem, que é infinita. Como? Através dos sacramentos, né? Diz aqui. Por meio dos sacramentos. Então, quando nós comungamos, quando nós confessamos, por que seus pecados podem ser perdoados na confissão? Porque ali estão os méritos de Jesus, né? Que o pagamento para aqueles pecados foi dado na cruz e na vida de Jesus. Na comunhão, o que nós recebemos senão o próprio Jesus? E todos os sacramentos, a eficácia deles, eles têm poder porque Jesus morreu na cruz por nós, porque Jesus se encarnou e tudo mais. Então, ele nos dá as graças dele através dos sacramentos, né? Continua o catecismo. A igreja é governada por um só e mesmo Espírito. Os bens, assim, transformam-se em um fundo comum. Então, a gente já falou sobre isso, nos mistérios da igreja, do Espírito de Cristo. Jesus dá por meio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é quem é enviado para levar as graças de Deus. Então a igreja é governada por um mesmo Espírito. A igreja é governada pelo mesmo Espírito que nos anima aqui, que move o nosso coração, que fala conosco, que nos dá inspirações. Dá também para homens e mulheres de toda a igreja, em todo o mundo, e sempre deu aos homens santos de todos os tempos e sempre dará aos homens da igreja de todos os tempos. Então todos nós estamos ligados também pelo Espírito, né? O que nos une à cabeça, todos nós estamos unidos à cabeça por meio do Espírito. Bom, se é o mesmo Espírito que anima toda a igreja em todos os tempos, em todos os lugares, então é por ele que passam todas as graças, certo? Então, se todas as graças passam por meio do mesmo Espírito Santo, então todas as graças estão em um fundo comum, né? Ou seja, todas as graças que nós temos, que nós conhecemos, que nós recebemos, essas graças só existem, nós só podemos ter acesso a elas pelo Espírito. Se o Espírito é o mesmo para todos em todos os lugares, então ele pode pegar um bem que eu recebi e dar a outro, ou outro que recebeu e dar a mim, né? Então nós recebemos graças que passam pelo mesmo lugar. E por isso nós temos acesso às graças do corpo todo. Continua o catecismo. Comunhão dos santos tem, pois, dois significados: a comunhão nas coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. Então, a comunhão nas coisas santas é isso que eu disse, né? Nós estamos unidos às coisas santas, às graças que Deus nos deu, aos sacramentos, à igreja. E comunhão entre pessoas santas. Então, nós não só temos acesso às coisas, como nós estamos unidos como pessoas. Então, eu, como pessoa individual, estou unido, né, como pessoa unida, unido
a Jesus Cristo. E você também. Então, em algum modo, eu estou unido a você, que é batizado, né? Que também tem estado de graça. Muito bem. A comunhão dos bens espirituais. Na comunidade primitiva, essa passagem é muito famosa, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, né? A comunidade cristã perseverava em escutar o ensinamento dos apóstolos, que são os bispos e tal. A gente já falou sobre isso. A comunhão na fé recebida dos apóstolos se enriquece ao ser compartilhada. Então, nós vamos falar aqui de algumas comunhões que existem, algumas faces dessa comunhão que existe em toda a igreja, entre todos nós. Então, a comunhão na fé recebida dos apóstolos se enriquece ao ser compartilhada. Então, todos nós, já falamos disso na última aula, cremos na mesma coisa, né? Nós temos uma fé apostólica, lembra? Porque nós cremos nos mesmos ensinamentos que os apóstolos ensinaram. E o mundo todo católico crê e sempre crê nos mesmos ensinamentos. Muito bem. E isso é interessante porque coisas espirituais, quando você dá, elas não se dividem, elas crescem. Então veja, quando eu tenho um livro, se eu tenho um livro e eu quero dividir ele com você, eu te der o livro, agora eu fico sem livro, né? Assim são as coisas materiais. As coisas materiais, se você as divide, você diminui elas, você pega partes menores. Coisas espirituais não são assim. Por exemplo, o conhecimento é algo espiritual. Eu tenho um conhecimento, eu aprendi alguma coisa. Quando eu dou este conhecimento a você, ele não diminui em mim. Eu não peguei esse conhecimento, dividi em dois e agora você está com uma parte e eu com outra. Não. Eu dou o conhecimento para você e agora eu e você temos conhecimento, né? Isso também acontece com a fé. Nós cremos na fé dos apóstolos. Quando nós compartilhamos a fé dos apóstolos, então, se você conhece alguém, começa a falar da fé da igreja, aquilo que a igreja crê, e essa pessoa passa a crer também, isso enriquece a igreja. É mais gente crendo, é mais gente recebendo graças espirituais, é mais gente participando da graça de Deus. Continua o catecismo. Então, a primeira comunhão que nós temos, deixa eu ver até uma coisa para poder usar isso depois. Então, nós vamos falar aqui de 4, 5. Então nós vamos falar de 5 comunhões, 5 faces de comunhão da nossa comunhão na igreja. Desta comunhão de todos os santos. Então a primeira é a comunhão da fé. Cremos na mesma coisa. A segunda é a comunhão dos sacramentos. Nós já falamos disso na última aula. Os fiéis são unidos e incorporados a Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão realizada pelos sacramentos, principalmente a Eucaristia, que consuma esta comunhão. Então eu e você e todos os homens do mundo, em todos os tempos, criamos nos mesmos sacramentos, né? E é pelos sacramentos que nós nos unimos a Jesus. E é Jesus que une a todos nós. Então a comunhão que nós temos, inclusive com o céu, com a igreja que está no céu, é esta comunhão dos sacramentos. Eles também se uniram a Deus através desses sacramentos. Principalmente, diz o catecismo, pela Eucaristia, né? Eucaristia é onde perfeitamente estamos unidos a Deus, já que na Eucaristia está o corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, o primeiro é a comunhão da fé, o segundo é a comunhão dos sacramentos, a terceira é a comunhão dos carismas. Diz uma passagem da Sagrada Escritura, 1 Coríntios 12, 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Vocês lembram que a gente explicou sobre o que é um carisma? Que é um chamado próprio, específico que Deus dá para alguém, ou um dom, para o crescimento da igreja, né? Porque a igreja precisa daquele carisma. Muito bem. Então,
nós temos uma comunhão dos carismas, porque a cada um é dado uma coisa, mas pelo bem de todos. Então eu tenho um carisma, eu tenho um chamado específico, a minha missão, a minha vocação, e você tem outro. Mas nós comungamos do carisma de salvação da igreja, porque eu e você estamos trabalhando pela mesma coisa, que é levar a missão de Jesus adiante, continuar a graça que a igreja é, e tudo mais. Continua o catecismo. Outra passagem muito famosa e que às vezes é usada contra a igreja é Atos 4:32. Talvez você já tenha até escutado isso. Eu vou abrir aqui, porque é muito legal de falar sobre ela, né? Atos 4:32 diz assim, ó: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Que é isso que está no catecismo aqui. Tudo era posto em comum. Que é a quarta comunhão. A primeira comunhão é da fé, a segunda é dos sacramentos, a terceira é dos carismas, a quarta é a fé dos bens. Tudo era posto em comum. Tudo que é verdadeiramente cristão, todo o que o verdadeiro cristão, aliás, vamos lá. Tudo o que o verdadeiro cristão possui deve considerá-lo como um bem que é comum com todos. Que bonito, né? Assim, tudo aquilo que eu tenho como cristão, se eu tenho camiseta, se eu tenho casa, se eu tenho roupa, mas também se eu tenho os bens da fé, mas também se eu tenho acesso aos sacramentos, mas também se eu tenho um carisma próprio, devo considerá-lo de todos. Principalmente nos bens materiais, eu devo considerar que essa camisa não é só minha, ela é do corpo místico de Cristo. Por quê? Porque se tem alguém que precisa, eu devo dar. Né? Se eu posso, eu devo dar. Né? Partilhar as coisas. Isso vale para coisas materiais, mas vale muito para coisas espirituais. Se eu tenho um dom, se eu tenho uma graça que Deus me deu e eu posso partilhar, que eu dê. Mas falando dos bens materiais, esta passagem pode sempre vir falar que no início a igreja era como que comunista, né? A gente pegava os bens, deixava todos em comum, todos vendiam e o dinheiro era distribuído conforme precisava. Isso não é comunismo. Tem duas diferenças aí. Primeiro, não é forçado. Né? Qual a diferença entre intervenção estatal e isso aqui? É que o governo pode vir falar para você assim: você tem 5 casas, agora você vai ter só uma e as outras 4 casas vai ser dado para outro. Forçado. Sem liberdade. Não tem mérito sem liberdade. Agora, aqui não. Aqui as pessoas escolheram pegar suas coisas e porque amam a Cristo, porque estão unidas a Jesus, amam também os homens e querem o bem deles, então vendo alguém que precisa, dão. É assim que tem que ser. Escolha dar, escolha partilhar os bens que você tem e a vida que você tem. Que é para isso que nós nascemos. Então, tudo era posto em comum. E a quinta comunhão que nós temos é a comunhão da caridade. Se um membro sofre, sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nessa solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica essa comunhão. Bonito, né? Se um membro sofre, sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós também, a quinta comunhão é o amor, a caridade. Nós amamos a Deus, principalmente amamos os homens. E por isso, quando um chora, nós choramos junto. Quando um se alegra, nós se alegramos junto. Será mesmo que nós temos vivido assim? Deveríamos, é isso que está dizendo o catecismo. Mas esta união continua não é só com os homens vivos, mas também com os homens mortos, né? Eu me alegro com os santos que estão no céu. Eu rezo por as almas que estão no purgatório porque elas estão sofrendo e elas são parte do meu corpo também.
Eu estou unido a elas e eu quero que elas saiam de lá, para que cheguem finalmente à glória celeste. Diz a última parte dessa frase aqui: todo pecado, entretanto, prejudica essa comunhão. Isso é interessante, né? Todo pecado, seja ele mesmo de fórum íntimo, quando você peca sozinho, ele atrapalha o amor entre os membros da igreja, entre os batizados. Cada vez que você peca, do mesmo jeito que nós recebemos graça e fortalecemos o corpo todo, nós pecamos, nós enfraquecemos o corpo todo. Quando você peca, a vida de toda a igreja se torna mais difícil. Pense nisso. Porque é um pedaço do corpo que ficou doente, um pedaço do corpo que ficou revoltado. Tem? Muito bem. Vamos seguir. A comunhão entre a igreja do céu e da terra. Continua o catecismo. Alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, estão se purificando. Outros regozijam-se na glória, contemplando claramente a Deus, trino e uno, assim como é. Que é isto que nós viemos falando. A igreja não está apenas aqui na terra. A igreja também está no céu. E aqueles que morreram não estavam em pecado mortal, mas ainda precisavam se purificar de alguma coisa, vão para o purgatório, que é um lugar onde tem lava e luta. É como se fosse um sofrimento enorme. Como se fosse, não. É um sofrimento enorme. Por quê? Porque a pessoa precisa pagar ainda pecados, mas ela não morreu em estado de pecado mortal, então Deus dá a ela a salvação. Mas ela precisa pagar. Inclusive é por isso que nós rezamos pelos mortos, para que eles cheguem ao céu, né? Nós não rezamos por uma alma que está no inferno. Se nós soubéssemos que alguma alma está no inferno, não faria sentido rezar por ela, porque neste caso você estaria rezando por alguma coisa que não vai mudar nunca, né? Quem está no inferno e acabou. Agora, quem está, assim como quem está no céu, assim, né? Nós não ficamos rezando para que no céu São Francisco não seja tentado e se vire um traidor de Deus. Não, no céu também não tem mais volta, não muda. Agora existe um estado entre os dois, não é bem entre os dois, mas a antessala do céu, que é o purgatório. Que é assim, morri em estado de graça, ou seja, morri unido a Deus, morri sem pecar contra os mandamentos. E aí depois de morto, mas, entretanto, depois de morto, ainda faltam coisas a serem purificadas, né? Imperfeições que precisavam ser purificadas, algumas coisas. Por isso a pessoa vai para um lugar de sofrimento. Porque Deus quer a sua santidade. Deus quer o nosso coração indiviso, inteiro para Ele. E por isso, então, nós talvez tenhamos que purificar. É por eles que nós rezamos. Por isso tem missa de sétimo dia, missa de mês, essas coisas. Então a mesma igreja, vejam, o corpo de Cristo continua valendo depois da morte. Aliás, para que valeria o corpo de Cristo se não se ele deixasse de valer depois da morte, né? Então, bem, se a nossa união com Cristo continua valendo depois da morte, é porque nós estamos unidos àqueles que eram cristãos e já morreram, né? Então nós estamos ligados aos cristãos que estão no purgatório, aos cristãos que estão no céu. Continua o catecismo. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo se vê fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. O nosso corpo é fortalecido porque recebemos e damos graças através da oração deles. A intercessão dos santos, pelo fato de estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com muito mais firmeza na santidade de toda a igreja. Então vejam, eu posso até rezar por você, mas eu não sou muito bom e eu não sou tão agraciado como alguns são ou foram. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, que já está lá no céu, São Padre Pio, como todos os santos, todos aqueles que nós chamamos de santos, são porque morreram e já estão no céu. São João Paulo II,
Bom, eles rezam por nós, né? Aqui, a intercessão dos santos, pelo fato de estar... consolidam com mais firmeza a santidade de toda a igreja. Continua o catecismo, apresentando os méritos que alcançam na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Então veja, eles podem rezar por nós lá no céu, é por isso que nós pedimos a intercessão deles. Eles não estão vivos? A nossa união com Cristo por acaso acaba quando a gente morre? Claro que não, porque senão para que a gente se batiza se depois que morre não está mais unido a Cristo? Pelo contrário, no céu nós estaremos ainda mais unidos. E bom, se estamos vivos e unidos, por que não agir, né? Daí porque a igreja pede intercessão dos santos, né? Pede que eles rezem por nós, porque eles estão mais perto de Deus e porque eles nos dão santidade, entende? Então a igreja fica mais santa quando os santos estão no céu. E através da oração deles, né? Porque os santos sempre estão no céu, eles já estão lá no céu. Com a oração deles nós ficamos mais ainda unidos a Deus. Assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo. Então, eu amar os meus irmãos daqui, os meus irmãos que estão aqui na terra, isso me une mais a Deus, porque um dos vínculos que nos une é o amor. Mas, ainda mais, isso nos aproxima quando nós amamos aos santos, porque eles estão mais unidos a Deus, né? Então, amar o São Padre Pio, amar a São Francisco de Assis, amar o Santo Antônio, amar São José de Anchieta, que é um santo brasileiro, né? Isso nos ajuda ainda mais a nos unir a Deus e unir a igreja a Deus. A igreja terrestre, mesmo desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos e também ofereceu sufrágio em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão. Então, são essas duas coisas que eu já tinha dito. Então, a pessoa morreu, ela está no purgatório. Nós podemos rezar por ela, fazer com que ela chegue aos céus, e ela pode rezar por nós, para tornar eficaz a sua intercessão. E aí, diz aqui que desde os primeiros tempos da religião cristã, a igreja venerou com grande piedade e devoção a memória dos defuntos e também rezou o sufrágio em favor deles. Desde o começo a igreja tem santos, tem homens que já morreram e que nós temos não só como modelo, mas acreditamos que eles estão vivos e estão rezando por nós. Desde o início da igreja. Continua o catecismo. Maria, mãe de Cristo, mãe da igreja. Depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, convém agora considerar seu lugar no mistério da igreja. Porque cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis. Maria é mãe de Cristo, mas também mãe da igreja. Então, Maria coopera pela caridade para que na igreja nasçam os filhos fiéis da igreja, né? Maria é mãe de Cristo e também mãe da igreja. Vamos lá. A maternidade de Maria com relação à igreja. O papel de Maria para com a igreja é inseparável de sua união com Cristo, decorrendo diretamente dessa união. Então, por que nós cremos que Maria tem um papel especial com a igreja? Porque Maria tinha um papel especial com Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Esta união, que é a união dela com Jesus, é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus. Então, Maria esteve sempre unida a Deus, sempre unida a Jesus, sempre o amou inteiramente, se entregou por ele inteiramente. Mas isso fica manifesto, fica mais fácil de ver quando
acontece a cruz, né? O mistério da cruz. Porque ali é o grande sofrimento, então fica mais fácil de enxergar o quanto Maria estava unida a Jesus. Bom, se nós estamos aí unidos a Jesus e Maria tinha uma união toda especial com Jesus ao ponto de ter o mesmo corpo, o mesmo sangue, né? O corpo dele ter vindo dela, então ela também tem um papel especial com a nossa salvação. Tem uma citação aqui. Com ânimo materno associou-se a seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima, por ela gerado. Como mãe ao discípulo com ânimo materno associou-se a seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima por ela gerada. Como mãe foi entregue ao discípulo com essas palavras: mulher, eis aí o teu filho. Isso é bonito, né? Associou-se ao sacrifício de Cristo com ânimo materno, consentindo com amor na imolação da vítima. Então Jesus ia morrer, mas Maria consentiu com amor. Porque sabia que era a vontade de Deus, ela consentiu. Há quem diga, existem alguns santos que dizem que inclusive Maria foi consultada quando Jesus ia viver sua paixão. Porque se Maria estava lá e ela deu consentimento para Jesus nascer, né? Jesus, para nascer, teve que pedir autorização para Maria, teve que perguntar o sim dela. Também para a morte, talvez isso tenha acontecido. Então, acontecendo ou não acontecendo, de qualquer jeito, Maria estava unida com amor e aceitou a imolação do seu filho, sabendo que era a vontade de Deus. A essas palavras, ela foi dada como mãe também dos discípulos de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. Na cruz, tem um momento, bem famoso inclusive, em que estão São João, que é o discípulo amado, que era o discípulo mais novo de Jesus, que é o escritor do Evangelho, o escritor do Apocalipse, São João. Estão os dois aos pés da cruz e Jesus olha para o São João, que é o discípulo, e diz assim: filho, eis aí a tua mãe. E diz a Nossa Senhora: mãe, eis aí o teu filho. Então foi Jesus quem deu Maria Santíssima como mãe de um apóstolo. E nele está representado ali todos nós, toda a igreja. Todos nós somos filhos de Maria, todos nós estamos unidos a São João quando Jesus diz a ele: eis aí a tua mãe. E diz a Maria: eis aí o teu filho. Após a ascensão de seu filho, Maria assistiu com suas orações à igreja nascente. Ou seja, Jesus subiu aos céus e Maria ainda passou muitos anos aqui na Terra, uns 15 anos aqui na Terra. O Jefferson falou disso nos dogmas marianos, rezando pela igreja, né? Tornando a igreja mais forte, tornando a igreja mais santa, sustentando as lutas da igreja através da oração e do próprio acolhimento, né? De como mãe, cuidando. Também em sua assunção. Terminado o curso de sua vida terrestre, da vida de Maria, ela foi assunta em corpo e alma à glória. Maria Santíssima é diferente de todo o resto das pessoas que não o próprio Jesus morreram. A sua alma foi para o céu, mas o corpo foi para o cemitério. E ele será ressuscitado no último dia, no juízo final. Nós vamos falar disso. Maria não. Quando Maria morreu, ela ressuscitou. E aí ela foi levada de corpo e alma para o céu. No céu está não só a alma de Maria, mas o corpo também. E aí continua o catecismo, né? A assunção da Virgem Maria é singular participação na ressurreição do seu filho, antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então Maria, como eu já disse, tinha uma ligação especial com Jesus, uma participação especial em seu mistério. Ela recebeu graças espirituais, uma delas é que ela ressuscitou e subiu aos céus. E ela é também ali uma antecipação daquilo que acontecerá com todos nós, porque todos nós ressuscitaremos no último dia. Maria é simplesmente aquela que ressuscitou primeiro, né?
Ela é nossa mãe na ordem da graça. A Virgem Maria é para a igreja o modelo da fé e da caridade, modelo da fé e do amor. Com isso, ela é o membro supereminente e absolutamente único da igreja, sendo até a realização exemplar da igreja. Maria Santíssima é a realização exemplar da igreja. Então, aquilo que nós queremos ser, nós até falamos disso no Creio na Igreja, Maria já é. Aquilo que nós seremos lá no céu, unidos a Deus plenamente, Maria já é. E muito mais, porque diferente de nós, ela não tem pecado. Sabe aquela história do alguns infinitos são maiores que outros? Então, se você pegar uma tampinha de garrafa e encher d'água, ela está plenamente cheia, talvez até transbordando com um pouquinho de água. Agora, se você pegar uma caixa d'água e encher de água até ela transbordar, é bem diferente, né? Muito bem, a nossa alma é assim. Todos nós no céu estaremos plenamente satisfeitos com Deus e toda a alegria que nós podíamos receber, nós receberemos. Mas o tanto de alegria, de verdade, de amor que cabe na minha alma egoísta, ruim, safada, não se compara ao tanto de Deus que cabe em Maria. Então, Maria Santíssima é esse colosso, né? No entanto, seu papel, o papel de Maria, em relação à igreja e a toda a humanidade, vai ainda mais longe. Então, ela não é só um membro superpoderoso, super santo. De modo inteiramente singular, ela cooperou na obra do Salvador, como eu já falei. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Esta maternidade de Maria perdura a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação e que sob a cruz resolutamente manteve, até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunto aos céus, não abandonou este mundo salvífico. Continua a nos alcançar os dons da salvação. Então, essa maternidade de Maria perdura a partir do consentimento que ela fielmente, prestes na Anunciação presente. Esta maternidade de Maria perdura a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação. Então, Maria que deu consentimento na Anunciação, ali já se torna mãe da igreja. Não existe igreja ainda, então ela é mãe de Jesus. Mas como nós nos tornaremos corpo de Cristo, então ela já é mãe da igreja. Assunta aos céus, Maria não deixa de, a partir de quando ela está no céu, ela não deixa de interceder por nós. Pelo contrário, ela continua rezando e nos querendo com todo bem. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Então veja, Maria não compete com Jesus, né? Essa história de não reza Maria, não a Nossa Senhora, porque Jesus é o único mediador. Claro, mas para chegar no mediador você não pode usar alguns meios? Pode. Então, um dos meios é Nossa Senhora. Com efeito, nenhuma criatura jamais pôde ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Entretanto, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, a indivisa bondade de Deus é a realidade difundida nas criaturas. Assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas diversificada cooperação que participa de uma única fonte. Então, a igreja que divide por exemplo, os padres, eles só podem consagrar porque participam do sacerdócio de Jesus, né? Pois muito bem. Então, a missão de Maria é a mesma missão de Jesus. Então, do mesmo jeito, quando eu recebo os sacramentos que o padre está me dando, eu estou recebendo aquilo que Jesus mesmo queria me dar e está me dando através do sacerdócio. Do mesmo jeito, eu recebo muitas graças pela mão de Maria, mas estas graças são as graças que Nosso Senhor queria dar. Então, Maria Santíssima não concorre com Jesus. Quando eu digo assim, eu peço a Maria uma graça, eu estou pedindo a ela que peça a Jesus. Continua o catecismo. Culto à Santíssima Virgem.
A piedade da igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. Intrínseca. Para ser cristão tem que ter culto a Nossa Senhora. Ah, eu não prestar culto a ninguém. Você não presta culto a ídolo. Nós não adoramos Nossa Senhora. Nós não achamos que ela é Deus, que ela salvou o mundo, que ela criou o mundo, que... Não. Nós cremos que ela é a mãe de Jesus e é a mais perfeita de todas as criaturas. A piedade da igreja é intrínseca ao culto cristão, um culto especial por ela, né? Desde remotíssimos tempos é reverada, é venerada sob o título de Mãe de Deus. Este culto difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o Santo Rosário, resumo de todo o Evangelho. Então veja, a igreja sempre chamou Maria Santíssima de Mãe de Deus. Nós não vamos entrar no caso, o Jefferson já explicou isso. Maria é Mãe de Jesus, portanto ela é Mãe de Deus. Este culto difere da adoração que nós damos a Deus. Este culto não estava falando que nós acreditamos, como eu disse, que Maria é Deus. Pelo contrário. Mas, igualmente ao Espírito Santo. Mas o favorece poderosamente. Então, ao rezar a Nossa Senhora, ao cultuá-la, ao venerá-la, a achar que ela é incrível, ao dizer belas palavras a ela, na verdade nós estamos falando belas palavras a Deus, porque foi Deus quem fez ela e tornou ela santa. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas, dedicadas à Mãe de Deus, e na oração mariana, tal como o Santo Rosário. Então, quando nós rezamos o terço, rezamos o rosário, nós estamos louvando a Nossa Senhora e louvando a Deus, né? E também nas missas que são devotadas a ela. Então, no dia 8 de dezembro, nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria. No dia 24 de maio, nós celebramos Nossa Senhora Auxiliadora. No dia 12 de outubro, nós celebramos Nossa Senhora Aparecida. No dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Todas estas coisas mostram como nós amamos Nossa Senhora. A melhor maneira de concluir esta parte é voltar o olhar para Maria, a fim de contemplar nela, Maria, o que é a igreja em seu mistério, em sua peregrinação da fé, e que ela, igreja, será na pátria. Esta representa e inaugura a igreja em sua consumação. Então veja, aquilo que um dia a igreja será, Maria já é. Né? É nela que se cumpre. Tudo aquilo que nós queremos alcançar em Maria já está posto. Muito bem. Agora então terminamos o creio na comunhão dos santos. Continuamos. Creio na ressurreição da carne. O credo cristão, este estudo que nós estamos falando do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, culmina na ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Então, chegamos a um ponto quase final, né? Da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, os justos viverão no último dia. Então, no último dia, no dia do juízo, também nós ressuscitaremos como Jesus ressuscitou. O termo carne, aqui a ressurreição da carne, designa o homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. A ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que também nossos corpos mortais readquirirão vida. Então, é isso que eu já falei, né? Crer na ressurreição dos mortos foi desde o início um elemento essencial da fé cristã. Nós cremos nisso desde o começo da igreja. A ressurreição de Cristo e a nossa relação progressiva com a ressurreição. Esta foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo.
A esperança na ressurreição corporal dos mortos foi se impondo com a consequência intrínseca da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. O Criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente sua aliança com Abraão e sua descendência. Pensem nisso, né? Deus é fiel. Deus disse que manteria sua aliança desde Abraão. Este Deus é que nos criou, corpo e alma. Então não é possível que Ele nos deixasse apenas com a alma no céu e esquecesse o nosso corpo. Não. Ele nos criou com corpo e alma para nós estarmos no céu de corpo e alma um dia. Mas por isso será necessário a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Jesus ensina o que? A ressurreição dos mortos no final dos tempos, com firmeza. Aos saduceus que negaram, ele responde: acaso não estáis errados? Por que não compreendes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, foi o próprio Jesus quem disse que no último dia nós íamos ressuscitar, hein? É Jesus, mais ainda, Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Então não terá esta vida eterna, esta ressurreição para a alegria, quem não crer em Jesus, né? Quem não crê em Jesus não pode ser salvo. É Jesus mesmo quem no último dia há de ressuscitar os que nele tiveram crido e que tiverem comido o seu corpo e bebido o seu sangue. Ele fornece um sinal e uma garantia disto, restituindo a vida a alguns mortos. Então veja, nós já falamos muitas vezes aqui de prefiguração, né, de sinais que mostram como serão as coisas depois. Jesus, antes de ressuscitar, né, de morrer e ressuscitar, ele ressuscitou algumas pessoas. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a viúva de Naim, né, o filho da viúva de Naim. Por que isso? Para mostrar que Deus tem poder mesmo sobre a morte. Mas a ressurreição que nós teremos no último dia não é a ressurreição que esses homens e mulheres tiveram. Eles faleceram e voltaram a viver. E depois vão morrer de novo. Nós, quando ressuscitarmos, estaremos cheios de Deus, gloriosos, unidos a Deus ressuscitados já. Neste caso, nós vamos ressuscitar para nunca mais morrer. Vamos viver eternamente com Deus. Ou, tomara que não, ressuscitaremos para passar o resto da eternidade na condenação eterna, né? Diz o Catecismo também, em Atos 1:22. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha de sua ressurreição, né? Não dá para dizer que nós somos testemunhas de Jesus se nós não estamos testemunhando que Ele está vivo, ressuscitado. Diz o Catecismo, de que maneira os mortos ressuscitam? Na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção. Quando a gente morre, o corpo apodrece. Ao passo que a alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Então nós vamos para o céu, se Deus quiser, e a alma fica esperando o dia que vai poder se unir de novo ao corpo, para inteiramente nós estarmos unidos a Deus. Deus, em sua onipotência, restituirá as nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Então, pela força, pelo poder que tem a ressurreição que aconteceu em Jesus, nós também receberemos esta ressurreição no último dia. Quem ressuscitará? Pergunta o Catecismo. Todos os homens que morreram. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarão o mal ressuscitarão para a condenação. Isto está em João 5:29. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticarão o mal ressuscitarão para a condenação. De que maneira? Pergunta o Catecismo. Este corpo que nós temos
será transformado em corpo de glória, em corpo espiritual. Então, Deus encherá o nosso corpo e a nossa alma com Ele, né? De graça. E aí nós teremos um corpo glorioso, um corpo super, hiper, mega, master blaster, né? Unido a Deus, assim. Não será esta coisa feia que você vê, ou esta coisa linda que você vê, que você é, a pessoa aí que você se acha linda. Este corpo não será nada diante de como ele será glorioso, será o corpo cheio de Deus, né? Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. É preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade e este ser mortal se vista de imortalidade. Então veja, ele diz aqui, né? Aquilo que semeia morre primeiro e só depois é vivificado. Quando você joga uma semente na terra, ela tem que morrer primeiro, se abrir, para depois nascer uma flor, né? Do mesmo jeito, Deus segue a mesma linha. Então, nossos corpos são enterrados mesmo, né? Como sementes da vida que virá no dia que nós ressuscitarmos. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da transfiguração de nosso corpo por Cristo. Então, quando nós estamos unidos a Jesus na Eucaristia, nós estamos tão unidos ali, que ali já é um antegozo do último dia, em que nosso corpo estará unido ao corpo de Deus. Porque veja, a união que nós temos na comunhão, que é a união dos nossos corpos com o corpo de Cristo, não acontece quando nós estamos no céu. No céu é só a alma que está lá. O nosso corpo não tem ligação nenhuma. Então, na Eucaristia já é um sinal daquilo que será na vida eterna depois do julgamento final. Quando acontecerá? Definitivamente no último dia. Nós não sabemos quando será, mas virá. Ressuscitados em Cristo. É verdade que, de certo modo, já ressuscitamos com Cristo, pois graças ao Espírito Santo, a sua vida cristã é, já agora na terra, uma participação na morte e na ressurreição de Cristo. Então, nós já participamos da ressurreição de Cristo porque nós somos batizados. E no batismo nós morremos e vivemos de novo e começamos a participar da vida que Jesus tem lá no céu. Unidos a Cristo pelo batismo, os crentes já participam realmente na vida celeste de Cristo ressuscitado. Mas esta vida permanece escondida com Cristo em Deus. Então, apesar de nós termos a vida de Cristo em nossas almas, se nós estamos em estado de graça, isso não se torna glória, né? Eu não viro um homem glorioso, cheio de um corpo glorioso, não. Essa glória que Deus já deixou em germe nos nossos corações, ela fica escondida, né? Esperando o dia de acontecer. Quando ressuscitarmos no último dia, nós também seremos manifestados com Ele cheio de glória. Enquanto aguardam este dia, o corpo e a alma do crente participam desde já da dignidade de ser de Cristo. Então, apesar de nós não termos chegado no último dia, nós já temos uma dignidade, que é eu sou de Jesus. Morrer em Cristo Jesus. Para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo. Deixar a moradia do corpo, do nosso corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. Ou seja, assim como Jesus teve que se entregar o seu corpo ao sofrimento, entregar sua alma à missão que Deus deu, assim nós precisamos fazer também. Se nós queremos ressuscitar com Jesus, é preciso morrer com Jesus. Com os sacrifícios de todos os dias, amando as pessoas, sendo paciente, sendo firme ao defender a igreja, indo atrás das graças que Deus te pede. E assim vai. A morte. Isso é muito interessante, ó. Em certo sentido, a morte corporal é natural. Natural, nós morremos de natureza. Mas para a fé, ela é na realidade a paga do pecado. Já falamos sobre isso. Nós morremos,
não éramos para morrer, nós morremos por causa do pecado original. Para os que morrem na graça de Cristo, entretanto, é participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua ressurreição. Então, apesar de a morte ser a paga do pecado, nós morremos por causa do pecado de Adão e Eva, senão nós não morreríamos. Apesar disso, quem morre com Cristo, né, os que morrem na graça de Cristo, é participação na morte do Senhor. Então, quem morre em estado de graça, quem morre unido a Jesus, morre como Cristo morreu na cruz. Por quê? Esperando a ressurreição. Lembrança de nossa mortalidade serve também para nos recordar de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Que nós estamos para morrer? Não sabemos quando, mas vamos logo. E pode ser que seja muito logo, pode ser que seja amanhã. E aí diz o catecismo, nós temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Você não sabe quanto tempo você tem, eu não sei, então é bom que nós estejamos prontos, né? A morte é consequência do pecado. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi consequência do pecado. Como já dissemos. A morte é transformada por Cristo. Apesar de seu pavor diante dela, a assumiu em um ato de submissão total e livre à vontade de Deus Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Então, apesar de Jesus ter medo, porque ele soa até sangue pensando em sua morte, ele não desiste. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. É pela morte dele, pela obediência dele, que nós podemos morrer como ele e assim unir a nossa morte à morte dele e podemos viver a vida eterna junto dele. O sentido da morte cristã. A novidade essencial da morte cristã está nisso. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo. Para viver de uma vida nova, se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. Então veja, o que nós fazemos durante a nossa vida? Nós tentamos morrer para os nossos desejos, para os nossos pecados. Tentamos viver uma vida conforme a vontade de Deus e ir matando o nosso eu para viver um eu melhor, um eu como Cristo. E isso se consuma na morte. Porque na morte aí acabou. Aí não tem mais apego ao dinheiro, não tem mais orgulho, não tem mais ira, não tem mais pecados da carne, não tem. Aí estamos livres para amar a Deus. Então quando nós morremos, se morremos bem, a morte é a última etapa para a grande alegria. Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode sentir e transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Jesus. A morte é o fim da peregrinação, do tempo da graça e de misericórdia, que para decidir seu destino último, né? A morte é o fim da peregrinação, do tempo da graça e de misericórdia, para decidir seu destino. Os homens morram uma só vez. Vamos dividir essas duas coisas porque, né? A morte é o fim da peregrinação, do tempo da graça e da misericórdia para decidir o seu destino último. Como nós já dissemos, Deus é justo, mas Deus é misericordioso. Mas enquanto nós estamos vivos, Deus é sempre misericordioso e cheio de graça. Deus sempre quer nos dar a graça, Deus sempre quer nos amar e nos perdoar dos nossos pecados e nos dar mais uma chance. Sempre, 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 sempre. Talvez isso até faça a gente ficar mole. O problema é que um dia nós morreremos e aí não tem mais misericórdia, não tem mais graça. Ali, ou você contou a sua história do jeito certo e escolheu amar, ou seremos perdidos no inferno.
A morte é isso. A morte acaba com o tempo da graça, da misericórdia. Não tem essa de depois que eu morri, tem de misericórdia de nós, Senhor. Acabou. Não vos conheço, diz o catecismo. No catecismo diz a palavra. Aí eles citam uma passagem muito interessante, que é Hebreus 9:27. Grava isso aí, ó. Hebreus 9:27. Tá na Bíblia. Os homens morram uma só vez. É isso que nós sempre acreditamos. Não existe esse negócio de reencarnação. Não existe uma chance depois da sua morte. Não existe. Não postergue a sua conversão. Você não tem outra chance. E se tivesse também, qual garantia você teria, não é? Mas não tem outra chance. Os homens morram uma só vez, diz Hebreus. São Paulo aos Hebreus. A igreja nos encoraja à preparação da hora da nossa morte. Ao pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte e ao nos entregar a São José, padroeiro da boa morte. Então veja, a igreja nos encoraja à preparação da hora da nossa morte. Você já rezou Ave Maria? Ave Maria diz assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Que nós temos que morrer bem. Você e eu, nós deveríamos pensar com mais frequência na nossa morte. Em como será naquele dia. Se nós estamos preparados para o dia de nossa morte. Porque se nós não estamos, nós temos que nos preparar. E aí a igreja diz duas coisas que nós podemos pedir preferencialmente. Que Nossa Senhora interceda por nós, que ela reze por nós, e nos entregar a São José. Por que São José? Porque São José, nós sabemos que ele já estava morto quando começou a vida pública de Jesus. Então ele morreu até os 30 anos de Jesus. Bom, se São José morreu e Jesus e Maria estavam vivos, é porque Jesus e Maria estavam lá, né? Então veja, São José morreu com Maria de um lado e Jesus do outro. Por isso, São José é chamado de padroeiro da boa morte. Porque se nós queremos morrer que nem ele, né? Com Jesus e Maria um do lado dos nossos lados. E aí as duas últimas coisas. A primeira é uma historinha. Que é bonitinha, assim, que é mais pra você gravar no seu coração. Um dia, um padre foi fazer as exéquias, né? As exéquias são os ritos de depois que a pessoa morre, né? E aí uma pessoa viu que a mulher do caixão tinha um garfo na mão. E achou muito estranho, né? Um garfo na mão. Depois que terminou o velório lá, fizeram o enterro da moça. E aí essa outra mulher que tinha visto o garfo foi lá e perguntou pro padre, né? Falou, padre, eu vi que a mulher foi enterrada com um garfo na mão. Por quê? Ele falou, minha filha, eu vou te contar. É que aqui na paróquia tinha sempre os almoços da igreja, os feijoada da vida. E aí essa moça, muito piedosa, muito da igreja, sempre vinha comer, né? Sempre vinha comer, almoçava com todo mundo. No final, quando as pessoas vinham recolher os pratos, tinha sempre algum jovem, que às vezes dizia para ela assim, não, fica com o seu garfo. Isso ela já sabia, queria dizer uma coisa. Queria dizer que a melhor parte estava vindo. Queria dizer que tinha sobremesa. Então, quando acabava a comida, se a pessoa que ia tirar os pratos dizia, Dona Joana, pode ficar com seu garfo, isso queria dizer que depois vinha a melhor parte, depois vinha a sobremesa. Por isso, essa dona pediu a cada um de nós, pediu a mim em especial, ao padre, que a enterrasse com um garfo na mão. Para que quando as pessoas olhassem para ela, se lembrassem. Agora vem a melhor parte. A nossa vida, meus irmãos, não acaba neste mundo. Não acaba neste mundo. Nós temos de estar preparados para a vida eterna. Porque se nós morrermos bem, a melhor parte está lá, não aqui. Nenhuma alegria daqui se compara a essa, que estará lá.
E aí eu vou ler a última parte aqui do catecismo, que é uma frase de São Francisco de Assis, né? E é muito bonita. Aliás, são duas frases, então. Uma parte é da Imitação de Cristo, de um livro, e a outra é de São Francisco de Assis. A primeira parte da Imitação de Cristo é assim: em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias te comportar como se estivesse de morrer hoje. Se a tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não está preparado hoje, como estará amanhã? Isso é a imitação de Cristo, né? Pensa nisso. Se você não tivesse culpas, pense nisso. Se você não tivesse vivendo uma vida toda desregrada, se você não tivesse pecados contra a carne, se você não vivesse irritado, se você não fosse invejoso, se eu e você não fôssemos gulosos e avarentos, apegados ao dinheiro e assim vai, orgulhosos, achamos que nós somos os melhores de todos, se nós não tivéssemos esses problemas, não tinha medo da morte, né? Porque, ora, diante de Deus eu me apresentaria inteiro. O problema é que nós não vivemos assim. Então diz a Imitação de Cristo, que é um livro piedoso, seria melhor evitar o pecado que fugir da morte, né? Porque todos nós sabemos que fugir da morte é atrasar, né? Você pode viver muito, você pode viver 80, 100, 120 anos se você for um milagre. Mas mesmo se viver 120 anos, morrerá. Agora o pecado não. O pecado é melhor que você corte logo, porque você não sabe quando vai morrer. E mesmo que dure, mesmo que você tenha muito tempo, quem dirá que você não vai cair no último dia? É melhor se preparar. E a última parte de São Francisco diz assim: louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã, a irmã morte. A irmã morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Todos nós morreremos. São Francisco de Assis que disse: ai dos que morrerem em pecado mortal, contra os 10 mandamentos. Aqueles felizes, entretanto, aqueles que ela, a morte, encontra conforme a vossa santíssima vontade, a vontade de Deus. Pois a segunda morte não lhes fará mal. O que é a segunda morte? É o julgamento. Quem morre em estado de graça terá um julgamento feliz, porque vai para o céu. Agora, se nós vivemos uma vida desregrada, uma vida sem preparação, aí não tem jeito. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas. Deus abençoe e até mais.